Olá, turma! Vamos falar sobre geometria analítica, alinhamento de 3 pontos. Nesta atividade de agora, eu vou mostrar para vocês como que nós vamos calcular este alinhamento de 3 pontos. Nós dizemos que 3 pontos estão alinhados ou são colineares se esses pontos pertencerem à mesma linha. Olha só. Considere os pontos A, B e C. Se esses pontos não estiverem em uma mesma linha, A, B e C formam um triângulo, certo? Olha só, aqui está o plano cartesiano. Aqui está o plano cartesiano. Aqui estão os 3 pontos. E eu só posso afirmar que esses 3 pontos pertencem a uma mesma linha se o determinante for zero. Pois é, nós iremos calcular o determinante. Lembram da regra de Sarros? Nós vamos usar a regra de Sarros. Nós vamos usar a matriz, lembram? Nós vamos montar a matriz, onde nós vamos colocar na primeira coluna o XA, o XB, o XC, ó, XA, XB, XC. Na segunda coluna assim, ó, o YA, o YB, o YC. E aqui na terceira coluna, a gente vai completar com os números 1, sempre, eternamente, amém. Sempre vai ser o número 1. Depois, nós vamos completar aqui, ó, copiando a primeira e a segunda coluna. No próximo exemplo, vai ficar mais claro. Mas eu coloquei aqui um genérico, que é para vocês generalizarem, para valer para qualquer situação. O alinhamento de 3 pontos é quando esses 3 pontos pertencem à mesma linha. Eles são colineares, está bem? Muito bem. Se o determinante for zero, nós dizemos que esses pontos pertencem à mesma linha, são colineares, estão alinhados. Se o determinante for diferente de zero, der qualquer valor que não seja zero, eles não pertencem à mesma linha. Quer dizer, mas professor, eu estou vendo aqui, eles pertencem à mesma linha. Pode acontecer que visualmente a gente pense que eles pertencem à mesma linha, mas se esse pontinho aqui, ó, ele pode estar 1 milímetro para a direita ou 1 milímetro para a esquerda, 1 milímetro para cima, 1 milímetro para baixo, já faz com que ele não esteja na mesma linha que os outros. Ele já pode formar um triângulo qualquer, tá certo? Muito bem. Vamos a um exemplo com números, que é o que vocês gostam, né? Vamos lá. Nós temos aqui 3 pontos. O ponto A tem um par ordenado. Para x, ele vale -1. Vamos mudar a cor aqui. Para y, ele vale 2. Ó, o ponto B. Para x, vale 3. Para y, vale 1. O ponto C, para x, vale A, e para y, vale B. Eles são colineares. Para que C esteja sobre o eixo das abscissas, quanto vale o A e o B? Bom, se o C está sobre o eixo das abscissas, significa que ele está em cima do eixo. Quem é as abscissas e quem é as ordenadas? A abscissa é x e a ordenada
É o y. Muito bem. Se ele está em cima do eixo x, significa que ele só tem valor para x. E para y, ele vale 0. Se para y ele vale 0, eu já sei que o b é 0. Tá certo? Então, aqui eu já achei, ó. Eu já achei o valor do b. É 0. Se ele está em cima do eixo x, então quer dizer que y vale 0. Eu só preciso achar o valor do a. Vamos montar a minha matriz para calcular o determinante? Vamos lá. Para que eles sejam colineares, estejam alinhados, pertençam à mesma reta, à mesma linha, o determinante tem que ser 0. Muito bem, esse já é o princípio fundamental de existência. Portanto, vamos relembrar o que aprendemos. Vocês aprendem no segundo ano do médio. Olha lá, montamos aqui o determinante. Eu sei aqui que na minha primeira coluna, que é essa aqui, ó, eu vou colocar todos os valores de x dos meus 3 pontos, em ordem alfabética. Então, A, menos 1, B, 3, e o C vale A. Mudando de cor agora. Na segunda coluna, eu vou colocar todos os valores de y dos meus 3 pontos, em ordem alfabética. Do A vale 2, do B vale 1 e do C vale 0, que é o valor do B. Muito bem. E na minha terceira coluna, vamos achar uma coisa. Na minha terceira coluna, é tudo 1. Tá certo? Todos valem 1. E agora, eu vou copiar novamente, para que eu use a regra de Sarros, eu tenho que copiar novamente a primeira e a segunda coluna aqui. Vamos copiar aqui, ó, a minha primeira e a segunda coluna, para que eu consiga traçar as diagonais. Tá? Vou copiar a primeira e a segunda coluna, aqui, ó, menos 1 e 2, 3 e 1, e A e 0. Copiei. Primeira e a segunda coluna aqui. Agora, eu vou traçar as diagonais. 3 diagonais para a direita e 3 diagonais para a esquerda. Perceba que eu coloquei as diagonais em cores diferentes. Essas diagonais da direita, que são as flechas que estão em azul, eu vou usar as regras de sinais e vou conservar o sinal. Eu vou usar a regra de sinal e vou permanecer com o sinal que der. Aqui, essas flechas que estão em rosa, eu vou usar a regra de sinal e vou inverter o sinal. Então, olha só, vou copiar a primeira e a segunda coluna e vou usar a regra de sinal. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou usar a regra de sinal. Começo sempre desse lado aqui, tá? Esse aqui, ó. Começo sempre com esse número, então eu sempre vou começar pro lado direito, da esquerda para a direita. Sempre vou começar para esse lado, tá? Então, vamos lá. Menos com mais, seguindo a flecha, em cima da linha, tá? Eu vou seguindo em cima da linha. Menos, com mais dá menos, com mais dá menos. Conserva, fica menos. Vou pro próximo. Mais, porque quando não tem sinal nenhum é mais. Mais, com mais dá mais, com mais dá mais. Conservo mais, mais. Próxima flecha azul, em cima da linha. Mais, com mais dá mais, com mais dá mais. Conserva, mais. Agora, eu vou colocar os números junto com os sinais.
Perceba que tá tudo em azul. Então, eu vou colocar os números junto com os sinais, para eu não me atrapalhar, tá certo? É tudo multiplicação, por isso que eu uso regra de sinal, porque eu estou multiplicando. Eu vou multiplicar esses valores, por isso eu uso regra de sinal. 1 vezes 1 é 1, vezes 1, 1. Então, menos 1. Agora, eu vou multiplicar. 2 vezes 1, 2. 2 vezes A, 2A. 1 vezes 3 é 3. 3 vezes 0, 0. Muito bem. Esses foram os resultados que eu encontrei. Agora, eu vou multiplicar os valores que estão nas flechas cor-de-rosa, nas linhas rosa, tá certo? Vou começar com os sinais primeiro. Então, vamos lá. Vou começar aqui, ó. Tá vendo? Como eu comecei aqui, ó, no primeiro número da primeira coluna, eu vou começar aqui, ó, com o último número da primeira coluna, tá certo? Vou seguindo a linha, tá? Mais, com mais dá mais, com mais dá mais. Eu vou inverter. Não ficou mais? Inverto, menos. Legal? Agora, eu vou usar a regra de sinal, seguindo a linha, ok? Menos com mais é menos, com mais é menos, deu menos, inverte mais, tá? Agora, a próxima linha, seguindo a linha, mais, não tem sinal nenhum, é mais. Mais com mais é mais. Com mais é mais, deu mais, inverte, menos, tá certo? Então, as flechas para o lado esquerdo, 3 flechas para o lado esquerdo, que são as flechas rosas, eu vou inverter os sinais. 3 flechas para o lado direito, que são as azuis, eu vou conservar os sinais. E eu vou fazer o quê? Multiplicar os valores que estão nas diagonais. Por isso que eu uso regra de sinais, porque eu estou usando multiplicação. Tá legal? Então, na regra de Sarros, calcular o determinante é multiplicar os valores que estão nas diagonais. Por isso que nós estamos multiplicando, porque nós estamos calculando o determinante utilizando a regra de Sarros. Tá certo? Muito bem. Agora, vamos calcular os valores. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes A, A. Vai ficar menos A, porque o menos já tinha. A gente está calculando os números agora. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 0, 0. O mais já tinha, vai ficar mais 0. 2 vezes 3 é 6, 6 vezes 1, 6. Menos 6. Muito bem. Agora, todos esses valores que estão aqui, eu vou juntar um do ladinho do outro, montando uma expressão, tá? Como é que vai ficar, Pro? Vai ficar assim, ó. Menos A, que tá aqui, tá? Eu coloquei ele aqui, ó. Menos A, tá aqui. Menos A. O 0 eu não considerei, porque menos A mais 0 vai continuar menos A. Eu só não coloquei o 0, porque mais nada é nada. Peguei o menos 6. Coloquei aqui. Menos 6. O menos 1 que tá aqui, coloquei aqui. Menos 1. O mais 2 que tá aqui, coloquei aqui. Mais 2. O 0 eu não coloquei. Tá? E tudo isso tem que dar quanto? Que é o valor do determinante. Tem que ser 0. Tá? Tem que ser igual ao determinante e o determinante tem que ser 0. Nós não estamos calculando o determinante? Para que seja alinhado, para que seja colinear, não tem que ser 0? Então, essa é a minha condição de existência. Então, a minha condição, eu tenho que fazer essa condição valer. Tem que ser 0. Tá certo? Então, eu tenho uma equação
onde eu tenho que calcular uma incógnita e a minha incógnita é o A. Então, eu vou juntar os valores semelhantes. Quem são os valores semelhantes aqui? 2A com A. 2A menos A fica A. E menos 6 com menos 1 fica menos 7. A menos 7 é igual a 0. O A vai ser quanto? O A vai ser 7. Então, o C, que é o que eu estou procurando, o ponto C é A e 0. O A vale 7. Quem vai ser o ponto C? 7 e o 0. É isso aí. É isso que nós vamos fazer agora. Nós vamos verificar agora se 3 pontos pertencem à mesma reta ou se formam um triângulo. Para pertencerem à mesma reta, eles têm que ter um determinante igual a 0. Então, é isso que nós vamos verificar. Se o determinante é 0, são colineares. Se for diferente de 0, não são colineares. É isso que nós vamos provar agora. Vamos aos exercícios? Muito bem. Resolvam todos, pessoal. Tchau!